Olá, seja muito bem-vindo ao canal Professor Idelbrando, e no vídeo de hoje vamos falar sobre força de atrito, mais uma aplicação aí das leis de Newton. Pessoal, nós temos aqui um bloco que está sobre uma superfície rugosa e vamos ver quais são as forças que estão atuando sobre ele. Nós temos aqui o bloco está imprimindo uma compressão aqui sobre a mesa, daí a mesa vai reagir com a força normal. Por outro lado, a terra está puxando o bloco para baixo. Desta forma, nós temos duas forças aí na vertical. A força normal, que é a força que o solo da mesa está aplicando sobre o bloco, e a força peso, que é a força que a terra está puxando para baixo. Essas duas forças, em módulos, elas são iguais, porque elas se anulam, porque o movimento aqui, está parado. A força resultante na vertical é zero. Porém, essas duas forças aqui não constituem o par ação e reação. Dá uma olhadinha lá sobre as leis de Newton, a terceira lei de Newton. Por que não constituem um par de ação e reação? Porque elas não têm a mesma natureza. A força normal é uma força de interação eletromagnética e a força peso é uma força gravitacional. E também elas estão agindo, essas duas forças estão agindo no mesmo corpo. E para ser ação e reação, o par de ação e reação agem em corpos diferentes. Ok? Bom, agora onde é que entra aqui a força de atrito? Observe, como essa superfície aqui eu estou afirmando que ela é rugosa, nós vamos ter dois coeficientes de atrito. É o coeficiente estático, esse aqui, pessoal, é o coeficiente pelo qual o bloco ainda não entrou em movimento, o bloco está parado. Observe como é que ele funciona. Observe, se ele estiver parado aqui, o coeficiente de atrito estático aí, ele é constante. Daí o que acontece? Eu vou aplicar aqui uma força F, aí vai surgir imediatamente uma força contrária, que vai ser a força de atrito. Até então, se eu não aplicar a força F, não vai existir essa força de atrito. Mas o coeficiente de atrito estático já existe, porque o coeficiente de atrito estático, ele mede a asperidade, a rugosidade da superfície. Se a superfície é lisa, o coeficiente é baixo. Se a superfície for alta, for bem rugosa, o coeficiente vai ser máximo. Sempre obedecendo um valor menor do que 1 e maior do que 0. O coeficiente não pode ser maior que 100% e nenhum valor também negativo. Ok? Bom, agora observe. O coeficiente de atrito já existe, porque depende da natureza da superfície, se é lisa ou rugosa. Porém, a força de atrito, ela só vai começar a existir quando eu aplicar uma força em qualquer sentido. Se eu aplicar para a direita, a força de atrito reaparece para a esquerda. Se eu aplicar força para a esquerda, ela vai reaparecer para a direita. Para você saber qual é o valor dessa força de atrito, existe uma formulazinha aqui, vai ser A normal vezes este coeficiente de atrito aqui, o coeficiente, no caso aqui, o coeficiente estático. Observe, só, pessoal, que no caso aqui que o bloco está parado, não tem movimento nenhum na vertical, ninguém está jogando ele aqui para cima, está tudo paradinho, não é uma rampa inclinada, esta força resultante aqui,
na vertical, chamar força resultante Y, ela é igual a zero. Quando a gente encontra uma força resultante, nós expomos todas as forças que estão atuando no bloco. Por exemplo, aqui nós temos a normal para cima, certo? Vamos adotar o sistema para cima positivo e para baixo negativo. Logo, o vetor peso para baixo vai ser igual ao vetor nulo, o vetor zero. Agora, aplicando aqui, tirando as condições de vetores, e vamos focar aqui só no valor numérico, a normal menos o peso é igual a zero, a normal vai ser igual ao peso. Logo, a normal, quem é o peso, é a massa vezes a gravidade. Bom, então, até coincidentemente, quando a gente coloca aqui no valor da normal mg, o aluno pensa que a força de atrito vai ser o peso vezes o coeficiente de atrito, mas não. Temos outras condições aí, por exemplo, na rampa inclinada e outras condições aí de exercícios, certo? Ou de experimentos, que a normal não vai ser numericamente igual ao peso. Logo, o aluno deve fixar na fórmula força de atrito é igual a normal vezes μ, e não força de atrito igual ao peso vezes μ, porque o peso é mg, é constante, ok? Agora observe. Vamos aqui supor o seguinte, pessoal, só para você entender mesmo aqui o que é que eu quero falar sobre força de atrito estático. Eu ainda não falei sobre a força de atrito cinético, ok? Olha como acontece. Observe o seguinte, eu vou aplicando uma força aqui, vamos supor um exemplo hipotético. Eu apliquei uma força aqui de 1 N, a força de atrito responde para cá a reação com menos 1 N, ou com 1 N também, ok? Aí eu aplico aqui, aumento para 2 N, aqui a força de atrito vai aparecer para 2 N. À medida da força que eu for aplicando, a força de atrito vai reaparecendo para cá com o mesmo valor. Por quê? Porque eu vou ter aqui uma resultante em X nula, se o bloco não está saindo do lugar. Logo, se eu tenho F para a direita menos FAT para a esquerda igual a zero, F vai ser igual a FAT, ou seja, a força de atrito é igual a F. Então, se eu aplicar para lá 10 N, a força de atrito vai ser para o lado de cá 10 N. Agora, observe, existe um limite para isso. E o limite é qual? O limite é o valor do coeficiente de atrito. Ou seja, a superfície ela é rugosa, o corpo está inicialmente no repouso, devido a essa força que eu estou aplicando, não romper os ligamentos entre o bloco e a superfície rugosa. Só que vai existir um momento que, se eu aumentar muito essa força aqui, esses ligamentos aqui eles vão ser rompidos e aí o bloco vai começar a entrar em movimento. Agora, olha o que acontece. Quando o bloco entrar em movimento, o atrito estático desaparece, passa a ser igual a zero, nulo, não existe mais, porque o bloco não está mais no repouso, ele entrou em movimento. Agora reaparece um novo coeficiente de atrito, que é o coeficiente de atrito cinético, certo? O estático não existe mais. E a fórmula, eu vou colocar aqui, ó, coeficiente de atrito cinético, coeficiente cinético ou dinâmico, certo? E ele também, ó, e esse coeficiente também é menor do que 1 e maior do que 0, certo? É bom saber isso aí. Quando um corpo está sobre uma superfície, certo? Ali a gente vai ter, digamos assim, pontos de sodas entre as moléculas do corpo de cima e da superfície. Por isso que aquele corpo está sodado, digamos assim. Aí você aplica uma força, um coeficiente estático, você tem que aplicar uma força sempre maior. Depois que ele quebra aqueles pontos de soda, aqueles ligamentos, o que é que acontece? O corpo fica mais fácil de prosseguir o movimento. Você pode observar isso, você vai empurrar, por exemplo, um carro deu um pane lá, alguém pediu para você ajudar.
Para você tirar o carro do momento inercial é difícil, mas quando ele entra em movimento, ele fica muito mais fácil, porque fica menor a força. Logo, posso afirmar aqui, posso afirmar que para um mesmo evento, para uma mesma superfície, o coeficiente, vou colocar aqui uma observação, certo? OBS, o coeficiente de atrito estático é maior do que o coeficiente de atrito cinético. Deu para entender, pessoal? O coeficiente de atrito estático, o bloco está no repouso. O bloco entrou em movimento, não existe mais coeficiente de atrito estático, e sim, iniciou-se agora um coeficiente de atrito cinético, certo? E sempre, relembrando aqui, vale a pena. Se o corpo está parado e eu não apliquei nenhuma força aqui sobre ele, não existe ainda força de atrito nenhuma, apesar que o coeficiente de atrito aqui já existe, porque a superfície ela é rugosa. Agora, aplicando uma força F, automaticamente reaparece aqui a força de atrito. E esta força F vai chegar a um valor limite para que o corpo entre na eminência do movimento. Aí dizemos assim que a força de atrito aqui, ela chegou a um valor máximo, certo? Rompeu esse valor máximo aí, essa força de atrito estática não existe mais, aí nós vamos ter agora uma força de atrito cinética. Agora vamos para uma outra questão. Ler uma questão, vamos a mais um exemplo espetacular. Neste exemplo aqui, pessoal, eu vou utilizar uma das equações lá do movimento retilíneo uniformemente variado, a função da velocidade versus tempo. Olha que interessante. Lá eu falei que aquelas expressões vamos utilizar para o resto da vida na física. Desta forma, vamos compreender aqui a questão. A questão diz o seguinte, que um veículo aí, um móvel, ele vinha com a velocidade de 10 metros por segundo ao quadrado até entrar em uma superfície rugosa, áspera, e em 5 segundos esse veículo tem uma velocidade final igual a zero, ou seja, em 5 segundos ele parou. Vamos supor que ele vinha lá no gelo, deslizando, entrou na superfície, foi freado. Pessoal, quem é o coeficiente de atrito? Vamos utilizar aqui da força resultante. Observe, eu amo essa segunda lei de Newton. Força resultante é igual a MA, porque ela está em tudo. Tudo que existe força, ela está no meio. Mesmo na primeira lei, onde a força resultante é igual a zero, na terceira lei, ela é a fundamental da dinâmica. Que interessante, eu amo ela. Logo, olha o que acontece. Quando esse bloco entra nessa superfície aqui rugosa, certo? Até então ele vinha na inércia dele no MRU, movimento retilíneo uniforme. Quando ele entra aqui, não existia forças atuando sobre ele, mas quando ele entra aqui, aparece uma forcinha com sentido contrário ao movimento. A velocidade está levando ele para a direita, essa forcinha aqui, força de atrito, vai frear o bloco até ele parar em B. Bom, essa linda fórmula que eu amo, ela serve para quê? Ela serve para a gente, vou colocar aqui todas as forças resultantes. Todas as forças resultantes. Pode ser 1, 2, 3, N forças. Eu vou fazer aquela jogada vetorial todinha e jogo lá. No caso de uma força, não preciso fazer jogada vetorial nenhuma, só é substituir lá ela própria, ok? Só que eu não sei quem é a aceleração, certo? Porque essa força resultante aqui, eu já conheço ela. Ela vai ser quem? Menos Φ. Isso vai ser igual a MA. E dobrando, por que menos Φ? Lógico, o movimento está para a direita e ela reapareceu aqui, para a esquerda.
Logo, eu tenho aqui menos FAT. Aqui eu não tenho nada aqui do lado dela, positivo, certo? Continua aqui na inércia do bloco. Agora, ó, eu abrindo aqui, ó, fica menos normal é mg vezes μ, que eu quero encontrar, que vai ser igual a m vezes quem, pessoal? Vezes a aceleração. Ó, a massa posso cortar, não foi dado, também não precisa. A gravidade foi dado aí na questão. A gravidade foi 10 metros por segundo ao quadrado. Logo, além da gravidade, eu preciso saber quem é a aceleração. Daí que eu vou utilizar, ó, este fabuloso tempo. Pegando a equação V igual a VO mais AT, lá do movimento retilíneo, uniformemente variado, certo? Vamos lá, a velocidade final foi 0, a velocidade inicial é 10, mais quem? Mais a aceleração vezes o tempo, que é 5. Ou seja, 5A vem para cá, menos 5A igual a 10. Multiplicando aí, fazendo a jogadinha matemática por menos 1, vamos ter 5A igual a menos 10, ou A igual a menos 10 quintos, que vai ser igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, eu estou levando esse sinal aqui negativo. Esse sinal aí, na realidade, não é o módulo, o valor da aceleração, a intensidade da aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Esse sinal negativo é vetor. Isso quer dizer que a aceleração o cara foi freado. Ou seja, a tendência do movimento foi invertida, ao contrário. Ok? Bom, mas aqui agora eu vou jogar, certo? Eu vou jogar, olha, aqui eu já tenho aqui menos... Quem é G é 10, μ, que vai ser igual a A, que terminei de encontrar aqui, ó, que é menos 2. Pronto, agora ficou lindo, né? Multiplica aqui por menos 1. Olha, vamos lá, menos com menos, todo mundo fica positivo, fica 10μ igual a 2. Logo, o coeficiente de atrito é 2 sobre 10, que vai ser igual a 0,2. Entenderam, pessoal? Pessoal, bons estudos e até um próximo vídeo.